Aí pessoal, vamos dar continuidade então aqui com a questão 3 de Física 3. Eu acredito que hoje a gente vai conseguir, nesse vídeo só eu consigo já responder as duas questões, a 3 e a 4, e a gente termina já a atividade de Física 3. Queria pedir sempre, né, estou pedindo isso, para vocês curtirem o meu vídeo, isso é super importante para mim. E quem não se inscreveu no canal ainda, se inscrever. Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então a gente tem um capacitor de placas paralelas. A gente viu o conteúdo que precisava para entender esse capacitor lá na pergunta 1, então no primeiro vídeo. E então quem não viu, assiste lá. E aí é só o que a gente vai precisar para resolver isso aqui, então não preciso introduzir nada novo. A única questão nova aqui é que a gente tem uma lâmina metálica. E o que define um metal é que ele tem cargas livres, ou seja, um elétron dentro de um metal pode se mover. Aqui dentro de duas placas paralelas a gente tem um campo, né, que é o campo do capacitor. Se eu tenho uma carga que pode se mover, se eu tenho uma carga aqui e ela está sentindo o campo, o que essa carga faz? Ela recebe uma força, né? Porque a força é o campo vezes a carga. E se ela pode se mover, a força vai mover ela. Vai mover até quando? Até que as forças do problema se cancelem. Tá? Então é isso que vai acontecer aqui dentro do metal. O metal tem cargas livres. E dentro do metal essas cargas conseguem se mover. Então se eu tenho um campo que empurra as cargas para cá, o que vai acontecer? As cargas que tem o elétron, né, que tem carga negativa, começam a se acumular para um lado da placa. E o que acontece do lado oposto? Se o elétron saiu de lá, ficou um buraco, e o buraco tem carga positiva. Então o que acaba acontecendo é que a gente vai criando uma superfície de cargas negativas e outra superfície de cargas positivas. Tá? Aqui é onde a gente tem a carga positiva, que vai atrair essa carga negativa. Aqui a gente tem a carga negativa, que vai atrair a carga positiva. Então o campo eu desenhei nessa direção aqui, mas o campo aqui está nessa direção aqui. E o que acontece é que aqui dentro a gente acaba gerando, é como se fosse um capacitor novo, em que aqui você tem uma placa de cargas positivas e aqui uma placa de cargas negativas, e esse campo que vai ser gerado aqui dentro, que é quem está movendo as cargas para cá, vai parar de mover as cargas quando esse campo gerado aqui for igual ao campo gerado aqui fora. Lembra que esse campo não depende da posição, então em qualquer lugar que uma barra está, essa condição é suficiente. E aí eu tenho o campo de fora somado com o campo de dentro, isso dá zero, então as cargas não se movem mais aqui dentro. Tá? Então, se eu somar os campos de fora com os campos de dentro aqui dentro, ele dá zero. Então, dentro do capacitor, a gente tem essa regiãozinha daqui, é uma região em que o campo é igual a zero. Tá? E essas cargas aqui, que formam esse novo capacitor aqui dentro, que também tem o mesmo campo lá de fora e aí se cancelam, qual que é o campo que ele gera fora dele? É o mesmo que essas placas paralelas geram aqui fora, e a gente calculou isso no exercício 1. Aqui fora não tem campo, porque essa placa faz um campo para cá, e essa placa faz um campo para cá, e elas se cancelam. Aqui dentro, essa placa faz para cá e essa placa faz para cá, eles se somam. Né? Então, dentro dessa região, a gente tem o campo dessas duas placas somando, e essa placa aqui não faz campo nenhum fora dela, e aqui a gente também não tem campo fora. Então, aqui dentro a gente tem o campo que é exatamente igual ao campo do capacitor normal, e aqui fora a gente tem zero de novo. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o trabalho de trazer uma carga daqui até ali, eu vou sofrer uma ação de um campo nesse caminho
aqui dentro eu não sofro ação de campo, e aqui dentro eu sofro de novo. Então o trabalho é a mesma coisa, tirando que nessa parte aqui eu não vou realizar trabalho nenhum. Ok? Então, e como o meu trabalho não depende da posição, não importa se essa barra está mais para cima, mais para baixo, o trabalho que eu faço aqui fora é sempre o mesmo. O trabalho é na integral do campo, lembra? O campo é constante no capacitor de placas paralelas. Então o meu trabalho, que era Q vezes o potencial, gerava o potencial, né, que a gente calculou como sendo a integral de E dr. Tá? E aqui a gente tem que quebrar, isso aqui é o percurso, a gente quebra o percurso daqui até aqui com um campo, daqui até aqui é zero e daqui até aqui é outro campo. Tá? Isso aqui, lembra que dava E vezes R? E aí o R no percurso, o R no percurso. Então o que vai acontecer? O que vai dar isso? Porque o campo é constante, então eu integrava dava R. No nosso caso, antes dava V igual a E vezes o deslocamento D. Mas agora, como nessa parte o meu trabalho é zero, eu vou fazer D menos B. Ok? E aí o E era sigma sobre Y0. 0 D menos B. Tá? Então isso aqui é o suficiente. E aí a gente tem que calcular o C. E o C era definido como Q sobre V. Detalhe, o sigma ele é o Q sobre a área, né? Então isso aqui também podia ser escrito como Q sobre A vezes D menos B. Então a gente tem aqui o Q dividido pelo V. E então eu vou escrever o V invertido, vai ficar Q. Quando a gente divide por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso da fração, né? Então A sobre Q D menos B. E aí esse Q cancela com esse Q e a gente tem o A dividido pelo D menos B. E vamos substituir aqui. Quanto que é o nosso A? 12 centímetros quadrados. Então 12 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Tá? Não é o 12 que é o quadrado, porque aqui a área é 12. Quem é o quadrado é o centímetro quadrado, tá? Centímetro é 10 a menos 2 metros. Então, 10 a menos 2 metros ao quadrado dá 10 a menos 4 metros quadrados. E aí a gente vai dividir pelo D menos B. Estou esquecendo do sigma, né? Do epsilon zero. Aqui faltou o epsilon zero. Então, aqui vai aparecer o epsilon zero multiplicando. Então tem que multiplicar por 8,8 vezes 10 a 12 a menos 12. E aí a gente vai dividir por D menos B. D menos B é 0,4 milímetros. Então é 4 vezes 10 a menos 4. Tá? 1 milímetro é 10 a menos 3, 0,1 milímetros é 10 a menos 4. Aí esse 10 a menos 4 dividido por esse 10 a menos 4 cancela. Esse 12 dividido por esse 4 dá 3. Vou botar aqui 3. E aí eu tenho 3 vezes 8,8. 3 vezes 8 dá 24. Então isso aqui dá 26,8 vezes 10. Opa, 26,4 na minha conta. 26,4 vezes 10 a menos 12. Tá? Então, o mais perto que a gente tem aqui é esse 26,6 picofarads vezes 10 a menos 12 farads. Né? Isso aqui é 1 picofarad. Ok? E o outro exercício? Esse outro é um circuito. Tá?
E aí é um circuito que tem capacitores em série e capacitores em paralelos, né? Qual que é a questão desse circuito? A gente quer calcular qual que é o capacitor equivalente a esse sisteminha aqui. Então, o que é importante é saber onde estão os meus nós, tá? E aí quais caminhos podem ser feitos para ir de um nó até o outro. Eu posso passar pelo capacitor 4 ou eu posso passar pelos capacitores 1, 2 e 3, tá? Meu sistema, se tivesse desenhado assim, ó, aqui está o capacitor 4 e aqui estão os capacitores 1, 2 e 3, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, esses três capacitores eles estão em série, mas eles estão em paralelo com esse capacitor daqui. O que é importante sobre os capacitores em série e os capacitores paralelos? Bom, daqui até aqui eu tenho a mesma potencial, só que em cada capacitor o meu potencial vai ser diferente. Quem que vai ser igual? Vai ser a carga distribuída aqui. Então aqui eu sei que minha carga é igual. E eu tenho o seguinte, eu tenho C igual a Q sobre V. Eu sei que se eu somar o potencial desse cara, mais o potencial desse cara, mais o potencial desse cara, então aqui eu tenho o V1, aqui eu tenho o V2 e aqui eu tenho o V3. Eu tenho também Q1, Q2, Q3, que é igual. Então aqui eu tenho Q, Q e Q, é o mesmo Q. E eu tenho C1, C2, C3. Tá? Eu sei que se eu somar o potencial de cada um deles, eu vou ter o potencial total. Então eu tenho que V é igual V1 mais V2 mais V3. E eu sei que V é o Q sobre o C. Então eu tenho que o meu V ele é igual o Q1 sobre... o Q1 é Q, né? Então Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Tá? Isso é igual ao Q sobre o C. Então, se eu dividir todo mundo pela carga, eu vou ignorar essa parte daqui, vou pensar só nessa parte daqui. Se eu dividir todo mundo pela carga, eu chego na relação dos capacitores. O meu C equivalente, na verdade eu vou chamar isso aqui de C1, 2, 3, tá? Porque é o equivalente só desse pedacinho daqui. O C1, 2, 3, ele é... O inverso dele é o inverso da soma. Tá? Então isso aqui é diferente de resistor. O resistor, quando ele é em série, a gente soma direto. Quando ele é em paralelo, a gente soma assim. Tá? Então vamos ver quanto que vale o meu C1, 2, 3. Então eu vou ter que o 1 sobre o C1, 2, 3 é igual a 1 sobre o C1. O C1 vale 3. O C1, o C2 e o C3 valem 3. Então ele é 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3, que é igual a 3 sobre 3, né? Então é igual a 1. Então o meu C1, 2, 3 é igual a 1 microfarad. Tá? Eu tinha 3 capacitores de potência 3, lá de capacitância 3. Na hora que eu somo eles, eu reduzo as capacitâncias. Ok? E o que acontece quando eu tenho 2 capacitores em série? Então eu tenho um capacitor aqui e eu tenho outro capacitor aqui. Tá? Aí o meu Q é diferente em cada um. Desculpa, o meu Q é o mesmo em cada um. Né? A quantidade de carga que está deste lado é a mesma quantidade de carga que está deste lado. O que é diferente... Estou falando besteira, isso é aqui. Lógico, essa placa aqui e essa placa aqui vão depender da quantidade de carga acumulada nela, né? Só depende do potencial. E o potencial que é
V aqui, a diferença de potencial, que é V entre esses dois pontos, ela é a mesma nesse capacitor ou nesse capacitor aqui, e dependendo da capacidade do capacitor, eu vou ter mais cargas em um do que em um outro. Então, só que a quantidade de cargas tem que ser a quantidade total de cargas, tá? Então eu vou falar que esse aqui é o meu C4, e esse aqui é o C1, 2, 3. E aí eu tenho, no C4, eu tenho a voltagem, eu tenho o C4 e eu tenho o Q4. No C1, 2, 3, eu tenho o mesmo V, eu tenho a capacitância 1, 2, 3 e eu tenho o Q 1, 2, 3. E eu sei que o Q4 mais o Q1, 2, 3 tem que ser igual ao meu Q total. E a gente viu aqui que o C é Q sobre V, então o Q é V vezes o C, né? Q é igual a V vezes o C. Então o meu Q total, ele vai me dar a minha voltagem total vezes o meu C equivalente. E isso vai ser igual o V4 vezes o C4, só que o V4 é o mesmo, né? V, eu tenho V C4 mais V C1, 2, 3. E agora eu vou cancelar o V e vou falar que o C equivalente é o C4 mais o C1, 2, 3. Então, em paralelo, a gente soma os capacitores, ok? Então, a gente tem aqui, em paralelo, então eu vou somar o 1 com o 1 e eu vou ter o meu C equivalente. Então, esse cara era 1, esse aqui é 1, o meu C equivalente é igual a 2. Tá? E a quantidade de carga, quanto é que é? Eu sei que Q é igual a V vezes C, né? Q é igual a V vezes C. O meu V é 100. O meu C é 2. Isso aqui é 200. Ok? Como era 2 micro, aqui é 200 micro. Tá? Então, a nossa resposta é essa daqui. 2 microfarads. Então, Q 2 microcoulombs. Beleza? Então, isso aí. Terminamos essa lista. De novo, volto a pedir para vocês curtirem aí o meu vídeo, se inscreverem no meu canal. E é isso aí. Logo mais eu vou postar cálculo 3.